Então vamos lá, pessoal, se você corrigir essas 5 coisas aqui, é sucesso na certa. Você não só aprende inglês, como fica rico em 30 dias. Mentira, isso aí não tem nada a ver com vídeo não. Primeiro erro que você está cometendo, falta de prática constante. Estudar pouco e estudar todos os dias é melhor do que estudar muito e não estudar todos os dias. A frequência com que você estuda a língua inglesa durante a semana é essencial para que você consiga desenvolver o seu inglês. Cara, é uma questão de prática regular, ao qual o seu cérebro ele tem que se acostumar com aquela rotina e com aquela nova língua. Tu tá achando que aprender outro idioma é eu estudar hoje e daqui a 3 dias eu estudo de novo? É não, pai. O teu cérebro ele passa por um processo de neuroplasticidade, que no caso seria a capacidade do teu cérebro de se adaptar e reutilizar novas informações através da repetição. Essa repetição é que ativa esse processo de neuroplasticidade, que é justamente essa adaptação que você vai ter ao outro idioma, que no nosso caso aqui é o inglês. Essa regularidade é fundamental para que isso aconteça. Estude pouco, mas estude todos os dias. Motivo número 2, depender exclusivamente da tradução. Ah, Fernando, mas eu não posso traduzir? Pode sim, relaxa. A maioria das pessoas, quando vão aprender palavras novas, tudo mais, eles costumam aprender palavras individualmente. Cara, é mais vantajoso você aprender frases, de preferência aquelas frases que você queira utilizar em uma conversação com outras pessoas. Por exemplo, what is your name? Então você pega essa estrutura aqui e você vai formular outras frases a partir disso. What is your email address? What is your phone number? What is your favorite food? What is your favorite restaurant? Então, dessa forma aqui você aprendeu mais de uma palavra inserida em uma frase e além disso você aprendeu a estrutura, que é de extrema importância. Não adianta você saber várias palavras isoladas se você não consegue colocar elas de uma forma que faça sentido. A partir do momento que você aprende essa estrutura, a modificação de um vocábulo ou outro vai fazer com que você crie outra pergunta e receba outras respostas também. E, consequentemente, para cada pergunta tem uma resposta e uma estruturação que você vai aprendendo com o tempo e com a prática. Então, quando eu digo que você depende muito da tradução, eu estou falando de tradução de palavras individuais, isoladas. Priorize a tradução de frases completas, porque com o tempo você vai aprendendo novas palavras e vai agregando aquela frase que você já aprendeu. Nesse processo de tradução de frases e palavras, você vai memorizar não só as perguntas, mas também as respostas, as variações de respostas também, para que você tenha um repertório maior em uma conversação. Outro erro muito comum é o medo de cometer erros. Cara, não tenha medo de cometer erros. Esse teu medo aí de cometer erros está associado ao julgamento das outras pessoas, principalmente daquelas pessoas que sabem um pouco mais de inglês. Só que o que é que acontece? Você tem que colocar na cabeça que o inglês não é sua língua materna. De jeito nenhum que nós vamos conseguir dominar propriamente tudo que tem no idioma. Isso daí é impossível. Eu não domino o português completamente e creio que você também não domina, porque a língua portuguesa ela é muito ampla, é muito vasta. E independente da quantidade de palavras que tem, eu sempre vou chamar porta às vezes de pocha, ônibus de ônibus e assim sucessivamente. Eu erro no português o tempo todinho. Eu erro entre aspas, porque na fala não tem erro, tem variação o tempo todo. Então eu falo troncho às vezes de acordo que difere da norma culta padrão da língua portuguesa. E está tudo certo. É através do erro que nós acertamos e é através do erro que nós conseguimos aprender também. Outro erro aí é o foco excessivo na gramática. Fernando, gramática não é importante? Com toda certeza é importante, mas ela é importante para que nós consigamos entender padrões que estão inseridos na língua inglesa. E esses padrões você muitas vezes consegue aprender naturalmente com a exposição à língua inglesa. E esse tipo de exposição só se dá com o processo de imersão. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre como entrar nesse processo de imersão, dá uma conferida.
Então, o que é que a gente tem que entender? Gramática é importante sim, mas aprender vocabulário também é extremamente importante. Você com certeza conhece alguma pessoa ou já ouviu falar de alguém que aprendeu inglês de uma forma absurda, por exemplo, jogando videogame, escutando música, assistindo série, lendo revistas em quadrinho, lendo mangá, assistindo anime com dublagem em inglês, legenda, enfim, esse tipo de pessoa é aquela que esqueceu um pouco da gramática ali por um tempo e focou na aquisição de vocabulário, que é entender o que as palavras significam, como elas são utilizadas, as situações e assim sucessivamente. Então, esse tipo de pessoa aí é aquela que excluiu um pouco a gramática e focou na aquisição de vocabulário. Só que o que é que você vai fazer? Você pode juntar os dois. Você foca mais na aquisição de vocabulário, entender como é que funciona ali a sistemática daquelas frases e palavras, e depois você junta com a questão gramatical. Por exemplo, caramba, como é que eu consigo fazer frases na negativa usando essa estrutura aqui? Como é que eu consigo fazer pergunta usando esse tipo de palavra? Como é que eu passo para o futuro, para o passado? Então você pode sim estar utilizando essas duas sistemáticas aí sem problema nenhum. Outro erro aí é você não mergulhar na cultura inglesa. Tá ligado? Tu não sabe nadar em inglês. Dá pra nadar em inglês? É diferente? Com certeza. Mentira, isso aí nem existe. Esse processo de imersão, ele acontece de forma natural a partir do momento que você se expõe ao idioma. Nesse processo, você não tem tanto a parte prática ativa de estar traduzindo, de estar fazendo algumas anotações. Não, você simplesmente se expõe ao idioma de uma forma que seja descontraída. Por exemplo, jogando videogame, assistindo filme, assistindo série, escutando música. O fato de você não se expor ao idioma faz com que você tenha um certo travamento ali no desenvolvimento do seu inglês, justamente porque você não está imerso nele. Você não escuta, você não lê, você não usa ativamente o inglês de alguma forma. Então isso daí é muito prejudicial para o desenvolvimento do seu inglês. Eu conheço várias pessoas que na hora de falar elas travam muito, não conseguem escrever direito, não conseguem ler direito, então elas têm uma resistência no desenvolvimento até mesmo das coisas básicas do inglês, porque eles não se expõem em momento algum durante o dia, durante a semana, durante o mês, a algo que seja referente ao inglês. Se você não se expor, infelizmente, o seu resultado ele vai ser muito lento. O fato de você se expor ao inglês é de suma importância para o desenvolvimento desse idioma. Apenas se exponha de uma forma descontraída, de uma forma que você goste. Então, pessoal, todo esse processo aqui, todos esses erros requerem uma autoanálise sobre como é que você está estudando, como é que você está praticando. E essa autoanálise requer você realmente sentar, parar um pouco e pensar o seguinte: o que é que eu estou fazendo de errado? Deixa aí nos comentários quais desses erros você mais comete. Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.